Olá, muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Opinião Pública. Esta aqui é a segunda edição do dia. Hoje também vamos trazer um tema que é da atualidade, mas antes de tudo, vou falar da cidade de Maputo, que completa hoje 128 anos, a capital do país, e está de festa hoje, nesta data, numa altura em que há muitos desafios para esta cidade, que é a capital do país. Entre eles, estamos a falar do transporte, estamos a falar da mobilidade urbana, entre outros desafios que a capital do país enfrenta, mas são desafios que, à medida do tempo, poderão ser controlados, basta haver trabalho para tal. Então, este é o dia da cidade de Maputo, a tolerância de ponto, e para o resto do país vamos falar, para o resto do país e também para a cidade de Maputo, vamos falar da questão da pobreza em Moçambique, pobreza e desigualdade em Moçambique. Este que é um tema bastante atual e falamos acerca deste tema, mas mesmo por causa do simpósio que vai acontecer daqui a 2 dias, aqui mesmo na cidade de Maputo, que vai falar acerca destes 2 pontos que são essenciais para a nossa comunidade, que são desafios muito importantes. Um país com pobreza, com desigualdades, né, não avança como é desejado, então por isso que nós achamos que este tema é bastante relevante e vamos abordar aqui no nosso programa. E o nosso caro telespectador é o nosso principal convidado desse lado. Nós também queremos ouvir do caro telespectador a sua opinião, a sua posição com relação a estes 2 assuntos que são de capital importância para o país, que merecem uma discussão muito séria. Então, este espaço está aberto para o caro telespectador. As nossas linhas não vão estar abertas neste preciso momento, mas daqui a pouco vamos abrir para poder interagir com o caro telespectador. Queremos ouvir o que é que pensa em relação a estes temas, o que é que acha que deve ser feito para que esta situação, este problema da pobreza e da desigualdade, tanto social como econômica e política, seja resolvido. E para debater este tema aqui nos estúdios, conto com a senhora Carmen Muniquete, que é representante da Oxfam Moçambique, que também coordena este simpósio que vai acontecer aqui na capital do país. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O que é que se pode esperar deste simpósio? Sim, bom, antes de mais quero agradecer à STV, né, por esta oportunidade de vir aqui partilhar as ideias que nós temos para a realização deste evento, que é organizado também em parceria com o Ministério da Economia e Finanças e com o próprio grupo através do programa Moçambique em Ação. O objetivo não é nada mais, nada menos que refletir sobre a questão da pobreza no nosso país, através da apresentação de várias pesquisas e estudos, não só novas pesquisas, mas também procurar recolher, analisar toda a documentação que nós temos disponível no país sobre esta matéria e, por que não, buscar recomendações, buscar evidências que no futuro próximo possam alimentar o sistema de governação do nosso país com vista à melhoria, né? Os objetivos são sempre melhorar, procurar mudar Moçambique do mapa e procurar fazer o nosso melhor. Então é papel da Oxfam contribuir como uma organização que trabalha no país para o reforço da cidadania e também para ajudar ou criar espaços que é para os cidadãos serem parte efetiva do processo de governação e de tomada de decisão. Neste momento, quais são as informações? Disse aqui que já existem algumas informações, já existem alguns escritos. Quais são as informações que já existem? Há livros, já há documentos? Onde é que esses documentos podem ser encontrados? Sim, nós temos... eu acho que já existe alguma referência no país. Há várias instituições, não só acadêmicas, de pesquisa, têm estado a fazer trabalhos ligados à pobreza, têm estado a analisar essa questão já há alguns anos, incluindo também o Sistema das Nações Unidas, através da publicação regular dos relatórios do qual Moçambique faz parte, para não falar de estudantes. Nós estamos numa fase bastante avançada de fazer trabalhos em parcerias com algumas das universidades, no sentido de criar espaços que é para esta juventude, os estudantes universitários participarem deste processo. Então, o que nós vamos fazer é não só recolher em parceria com várias organizações da sociedade civil, instituições de pesquisa, acadêmicos, toda a informação que foi produzida até agora no país e também criamos espaço e abrimos espaço para que estudantes de diferentes universidades, pesquisadores e acadêmicos olhem para este tema
e tragam-nos as suas relações, quais são as evidências e o que é que se pode fazer para lutar, para contribuir para este processo em curso no país. E quais foram os critérios usados para selecionar os trabalhos? Quantos eram no total? Quantas pessoas concorreram foram deixar os seus trabalhos e quantos é que foram selecionados? Como é que foi o critério? Bom, eu sei que o processo de seleção ainda está a decorrer e a Oxfam não está a fazer isso sozinha, com os outros parceiros co-organizadores deste evento. Está ainda a trabalhar na seleção dos trabalhos. Não me posso referir agora ao número exato. Sei que houve muita aderência, especialmente dos estudantes e jovens que muitas vezes não têm oportunidade de contribuir para este tipo de processos. O simpósio vai decorrer daqui a poucos dias, então acredito que no evento teremos a oportunidade de olhar para aquilo que tivermos como resultados desta iniciativa. E também, claro, que os trabalhos que foram selecionados serão apresentados na ocasião. Então, não posso referir a números, mas o que eu posso dizer é que tivemos uma grande aderência, especialmente de estudantes. Quais é que foram os temas assim abordados? Sabemos que estamos a falar aqui destes dois pontos que são bastante importantes, que são as desigualdades e também Sim. a questão da pobreza. Assim, em termos gerais, o que é que os participantes colocaram como temas de trabalhos? Sim, há questões... esta questão da pobreza é uma questão complexa, né? Que deve ser analisada de uma forma multidimensional. E, claro, questões ligadas à área social, questões ligadas à área econômica, e também questões ligadas a dinâmicas, né? de conhecimento, as questões financeiras, sem esquecer a dimensão política, não é? Okay. Quer dizer, estas estratégias todas, estes assuntos todos vêm convergir, de facto, para aquilo que é o resultado da situação do país hoje. Então, há estudos na área social, estudos ligados à área social, também há análises que foram feitas na perspectiva econômica e também há análises que foram feitas na perspectiva política, especialmente olhando para o momento que estamos a viver hoje no país. E depois destes trabalhos, qual é o segmento que poderá ser dado ao Oxfam e os outros parceiros? O que é que vão fazer de concreto para dar acompanhamento aos vencedores ou àqueles trabalhos científicos serão selecionados? Sim, bom, como eu dizia na minha intervenção, o objetivo é dar o nosso contributo para este processo de desenvolvimento que está em curso no país. É claro que as recomendações, as evidências que vão ser geradas terão que ser documentadas e publicitadas e, ao mesmo tempo, que também serão discutidos com aqueles que são os tomadores de decisão a nível do nosso país, no sentido de influenciar não só as medidas de implementação, mas também as políticas que são desenhadas no país e que visam contribuir para a eliminação deste mal. Como eu disse no início, temos também conosco a cooperar e a trabalhar o Ministério da Economia e Finanças, que é uma instituição do governo. Isso não exclui os outros ministérios de tutela presentes no país, especialmente ministérios que trabalham em questões ligadas à área social. E também instituições políticas, não é? Então, a ideia é gerar evidências concretas, documentar e, através dessas evidências, advogar, dar o contributo para essas discussões que vão ter lugar no país. Então, o objetivo principal é... Nós, hoje em dia, assistimos, de facto, muitos fóruns de discussão e o Grupo SOICO também tem estado a dar o seu contributo através do Fórum OSEF. Então, eu acho que todos esses esforços que estão em curso no país, o objetivo principal é vamos gerar evidências que depois vão alimentar o sistema de governação, não só a nível do sistema de desenho de políticas, mas também programas que são implementados pelo governo para resolver os problemas que o país enfrenta hoje. Qual é que será o papel da Oxfam na divulgação desse processo todo? Será só a Oxfam ou será um papel de todos que estão envolvidos neste simpósio? É claro que nós, como mentores desta iniciativa, temos uma responsabilidade acrescida, não é? E como organização, claro que temos que facilitar esta documentação e usar as redes, organizações com quem trabalhamos, as redes de colaboração e todos, quer dizer, a nossa rede não só a nível nacional, mas também internacional, que é para divulgar esses resultados. E, claro, se estiverem a nosso dispor, recursos financeiros também, porque muitas vezes os estudos e essas evidências são geradas, mas depois nós falhamos no encaminhamento dessas evidências, na documentação. Alguns produtos muitas vezes até são engavetados. Exatamente. Então nós vamos dar o nosso contributo no sentido de incentivar as pessoas que vão apresentar esses trabalhos, no sentido de darmos o nosso apoio para documentar esses trabalhos
gerar essas evidências e garantir que esses resultados de facto são usados. Nós temos que contribuir para que, se forem evidências verídicas, essas evidências serem usadas no processo de elaboração de políticas, nos processos de planos, serem integradas no sentido de resolvermos esse problema que, de certa forma, afeta o nosso país. Esta capacidade financeira existe? Olhando para aqueles que são os parceiros estratégicos desta iniciativa. Temos alguns recursos financeiros, mas, claro, temos que sempre ir buscar. É muito mais fácil ir buscar recursos financeiros quando temos coisas produzidas, neste caso, quando temos evidências, no sentido de dizer, ok, houve um simpósio onde participaram académicos, organizações da sociedade civil, enfim, e temos isto como resultado e nós gostaríamos de dar o nosso contributo. Então, é muito mais fácil, tem que se começar de algum lado. Com os poucos recursos que nós temos, nós estamos a organizar este simpósio, estamos a facilitar essa discussão, na esperança de que vamos pegar, não é, os resultados que nós vamos obter e vamos usar, claro, vamos usar a nossa rede e vamos ver se os recursos que nós tivermos não forem suficientes, onde é que nós podemos ir buscar estes recursos para contribuir, para que, de facto, estas discussões, não, como dizia e dizia bem, não acabem numa gaveta, né? Tenham o seu contributo e acho que, a nível do nosso país, começamos a assistir a uma certa evolução naquilo que é a criação de espaço, não só para a tomada de decisão, mas também participação dos cidadãos. Então, nós temos que usar esse espaço e temos que usar de uma forma efetiva, temos que usar, e claro, os estudos científicos, pesquisas, são uma ferramenta crucial para que seja feito esse exercício. Ter um parceiro como o Ministério da Economia e Finanças, isso é estratégico para a divulgação deste processo todo? Sim, bom, o Ministério da Economia e Finanças aparece aqui, mas eu queria deixar bem claro que não é o único parceiro de intervenção. A Oxfam trabalha com todas as instituições do governo. Eu vou me referir adiante às áreas estratégicas nas quais nós operamos e é um esforço muito grande da nossa parte de integração de todos os setores da sociedade, instituições de pesquisa, académicos, instituições do governo, organizações da sociedade civil, representantes diplomáticos, organizações das Nações Unidas, porque nós acreditamos que uma intervenção conjunta tem muito mais impacto, conjunta e planificada e coordenada, tem muito mais impacto do que intervenções isoladas. Então, o nosso esforço é nesse sentido. Como é que podemos integrar, se prestar atenção ao simpósio, já está a ser divulgado há algum tempo, e há um rol de organizações que fazem parte, não só as co-organizadoras, mas também estão convidadas instituições que representam os diferentes setores da sociedade. E todo esse esforço é no sentido de garantir que, de facto, os resultados sejam efetivos e todos nós possamos contribuir de uma forma positiva. Normalmente nós assistimos a congressos, conferências, palestras, quase todos os dias. No nosso país até já virou moda vermos este tipo de situações. O que é que este simpósio vai trazer de novo, de diferente para o país? Eu acho que a forma como o próprio evento foi desenhado, eu não vou dizer que não existem espaços, mas são muito poucos espaços onde nós podemos ter a juventude a participar de forma ativa. E onde podemos ter também esta mistura. Por um lado, temos pesquisadores de renome, instituições bastante reconhecidas, mas por outro lado, temos estudantes universitários, que é uma camada jovem. E hoje em dia, eu acho que Moçambique não pode ficar aquém deste processo de evolução. O acesso à informação melhorou significativamente e nós reconhecemos que ainda é escasso. Existe algum espaço de participação para a juventude, mas temos que maximizar. Então, eu acho que uma inovação é esta mistura, trazer diferentes atores da sociedade e dar um espaço de destaque à juventude para ser parte integrante deste processo. Então, eu acho que sim. E esta mistura, trazer a academia, a trabalhar com organizações da sociedade civil, a trabalhar com o Oxfam, que é uma organização internacional, a trabalhar com uma instituição do governo, mostra claramente que esta coordenação é necessária a todos os níveis. Então, uma coordenação desta natureza só pode trazer frutos e resultados benéficos para o país. Nós temos esperança de que, de facto, vai valer a pena. E, como eu dizia anteriormente, nós vamos fazer o nosso melhor para garantir que os resultados e as evidências não sejam arquivadas. Normalmente as pessoas, principalmente os caros telespectadores, pedem soluções para os problemas. Este simpósio vai trazer esta parte de soluções e como é que estão a pensar, vocês como organização e os parceiros todos envolvidos nesta conferência, como é que estão a pensar em
trazer soluções? Que soluções é que vocês esperam e como é que estão a pensar em implementar? Conseguir influenciar aqueles que são os tomadores de decisão? Sim, bom, eu não diria que vai trazer soluções, mas vai dar um contributo significativo neste processo. E o objetivo principal é, de facto, gerar evidências sobre aquilo que está a acontecer no país. E com base nessas evidências, claro, todos os atores têm que se sentir parte integrante deste processo, no sentido de aproveitar de forma integral os resultados que vão ser gerados neste exercício. Este é o principal objetivo. Então, não é trazer soluções, mas é dar um contributo significativo. Nós acabamos de assistir, por exemplo, o relatório das Nações Unidas, foi publicado agora, que coloca o nosso país no top 10, né? Nos 10 mais pobres do mundo. Acho que isto é preocupante. Somos um país com bastante potencial, com muitos recursos disponíveis, um país com pujança suficiente para crescer e desenvolver. Então, nós temos que maximizar. Então, é dever... Mas o que é que está a falhar neste processo? Eu acho que os esforços estão a ser desenvolvidos, mas há ainda muito mais para fazer. Se não, vejamos, como eu dizia, quando nós nos referimos à questão da pobreza, nós temos que olhar primeiro para a questão da dimensão social, né? Que tem a ver com a satisfação das necessidades básicas. E aqui ainda temos muitos desafios em relação a questões básicas, como, por exemplo, acesso à habitação condigna, acesso a serviços básicos, como acesso à água, acesso à saúde, acesso à alimentação. São desafios extremamente conhecidos para o nosso país. Um país disperso, um país onde a maior parte da população vive nas áreas rurais, é um desafio significativo. Há esforços, mas a nossa opinião é que esses esforços têm que ser massificados, esses esforços têm que ser coordenados. Os recursos existem. Tem, mas é preciso melhorar. Temos que garantir que todos os setores da sociedade façam parte deste exercício. Depois temos a dimensão econômica. Muitas vezes se assiste intervenções a falarem do PIB de Moçambique, que até não é mau, né? Segundo as estatísticas disponíveis, estamos em torno de 7,2. Mas não se mede o desenvolvimento pelo produto interno bruto, é apenas um componente. Como é que esse produto interno bruto se traduz, de facto, na melhoria da vida das pessoas? Qual é o esforço que é feito no sentido de traduzir estes rendimentos na vida das pessoas? Então, esta dimensão econômica tem que ser analisada e ver também o que é que se pode fazer. Temos a questão do desemprego, especialmente, volto uma vez mais para os jovens e para as mulheres, que me parece a mim, de acordo com as estatísticas, são as classes mais vulneráveis. Como é que se integra esses setores da sociedade para que façam parte deste processo? E depois também tem a dimensão política, não é? Quando nos referimos a questões como exclusão, participação, até que ponto os cidadãos moçambicanos participam nos fóruns de tomada de decisão? Até que ponto este processo é consultivo? Enfim, quer dizer, se fala-se de pobreza, estamos a falar destas três componentes. É preciso integrar e olhar. Então, há esforços, sim. Há um plano quinquenal do governo e há uma série de iniciativas, mas temos que garantir que, de facto, os poucos recursos que nós temos são aplicados de forma efetiva. Os cidadãos moçambicanos de todas as origens, das diferentes regiões do país, participam de forma efetiva e dão o seu contributo. Então, há esforços, sim, mas precisamos melhorar. Nós ainda vamos voltar para este tema que eu penso que é a essência do tema que trazemos aqui hoje, mas eu queria perceber, só para finalizar esta primeira parte que tem a ver com o simpósio, que tipo de concorrentes é que vocês tiveram? Receberam trabalhos científicos de que tipo de gente? Sim, como eu disse, pesquisadores, né? Pesquisadores, académicos e, claro, como era de esperar, e nós já esperávamos, uma participação massiva de estudantes. Ficou claro que são poucas oportunidades como estas que os estudantes têm de aparecer num painel e, de facto, colocar o seu ponto de vista. Então, é basicamente isso. E algumas organizações também da sociedade civil que trabalham em pesquisa. Mas estes estudantes não estavam a concorrer com pessoas que já estão há muito tempo neste processo, que já escrevem há mais tempo? Sim, claro, que tiveram apoio. Como eu dizia na minha intervenção, nós estamos a fazer um esforço muito grande para trazer a academia para o processo de trabalho. Como uma organização não governamental, nós achamos que o reforço da capacidade das organizações de sociedade civil que a gente faz não pode ser feito de forma isolada. A pesquisa é fundamental, porque só com pesquisa podemos gerar evidência, podemos tirar conclusões e deve-se fazer uma integração dessa pesquisa para que depois, no futuro próximo, sirva de instrumento de trabalho.
Ok. Eu penso que aqui já foram lançadas algumas questões que são essenciais para que o caro telespectador fique aí a anotar as suas questões com relação ao tema que nós escolhemos aqui hoje. Poderá deixar ficar aqui várias questões relacionadas à pobreza, ao desemprego, às desigualdades sociais na nossa sociedade. Estamos a falar de várias áreas, estamos a falar social, econômica, política, então até cultural. Estamos a falar dessas áreas todas. Então, o caro telespectador poderá já estar aí a anotar as suas questões, também as suas contribuições para que haja soluções para estes problemas que são de todos nós no país. E ainda neste programa vamos abrir as linhas para daqui a pouco para que possa interagir conosco. E vamos saltar para o segundo ponto, que tem a ver com o papel da Oxfam em Moçambique. O que é que a Oxfam tem feito de concreto para ajudar a resolver esse problema da pobreza no país e das desigualdades? Sim, bom, se calhar é importante dizer que a Oxfam é uma organização internacional, né? É uma confederação composta por 17 afiliadas que operam em 94 países do mundo. Moçambique faz parte deste universo. Nós acabamos de aprovar a nossa próxima estratégia, né? Tenho aqui o exemplar 2015-2019. E para a elaboração deste documento, o que nós fizemos foi, uma vez mais, revisitar aquilo que nós estávamos a fazer como intervenção e olhar para aquelas que eram as prioridades do país para podermos dar o nosso contributo. As linhas mestras da nossa intervenção é basicamente a questão da cidadania ativa. Como é que os cidadãos moçambicanos participam no processo de desenvolvimento. Este é o centro. Através da cidadania ativa, nós damos o nosso contributo na área da ação humanitária e resiliência. Sabe que o Moçambique é o terceiro país da África mais sensível e exposto a desastres, questão essa que se associa depois ao impacto das mudanças climáticas. Então, é uma prioridade para nós a ação humanitária e no âmbito desta ação humanitária, o que nós fazemos é reforçar a capacidade das organizações nacionais, para que sejam elas, quando falo das organizações nacionais, não só organizações da sociedade civil, mas também organizações comunitárias de base, onde temos a oportunidade de ter as comunidades como parte efetiva do processo de resposta. Um exemplo recente foi a resposta que nós organizamos com alguns parceiros no âmbito das cheias, que nós tivemos no distrito de Mucuba, Niquadala, no ano passado. Para além da área da ação humanitária e resiliência, também temos programas na área de meios de vida sustentáveis e acesso aos recursos naturais, com enfoque para o acesso à terra e água, que já começam a ser recursos problemáticos no nosso país, tendo em conta a dinâmica que estamos a assistir com a exploração massiva de recursos minerais e não só. Também temos programas ligados à equidade de género, né? Como é que o homem e a mulher participam de forma efetiva no processo de desenvolvimento. As estatísticas falam, por exemplo, que só o acesso ao trabalho, 26% das mulheres é que têm acesso ao trabalho contra 75% das mulheres em Moçambique. Significa, sim, dos homens. Então, significa que ainda temos muitos desafios nisso. Também temos programas ligados à resiliência climática, né? As mudanças climáticas estão aí, vieram para ficar, então o que é que a gente pode fazer para contribuir? A indústria extrativa não fica de lado, é um tema bastante novo que ainda precisamos de aprender e nós aproveitamos a presença da Oxfam em países onde boa parte, por exemplo, dessas companhias são oriundas, como Austrália, Brasil, América, para não só aprendermos desses países, mas também permitirmos uma interação dos nossos parceiros com esses países. Então, em linhas gerais, esses são os programas na qual nós intervimos e, claro, a cidadania ativa é o ponto estratégico. Como é que nós preparamos os moçambicanos através de acesso à informação, formações técnicas, acesso a novas tecnologias, contributo para o acesso à informação, para que eles mesmos tomem a dianteira e participem na primeira linha de desenvolvimento do país. Então, em linhas gerais, essas são as ações que nós estamos a desenvolver aqui em país. Claro que não fazemos sozinhos, nós pertencemos a uma rede de organizações, pertencemos a vários consórcios e trabalhamos sempre em parceria com diferentes organizações. E como é que tem sido a resposta, o feedback daquelas pessoas que vocês trabalham com elas, tanto as organizações como as pessoas, a sociedade no geral? É bastante positivo, na medida em que a nossa
principal prioridade é criar capacidade nessas pessoas. Nós não ditamos o que as pessoas têm que fazer, nós não ditamos regras para as organizações com as quais trabalhamos. Pelo contrário, nós temos, por exemplo, uma estratégia de financiamento que nós damos um bolo orçamental à organização para trabalhar. E este bolo congrega uma boa parte que tem a ver com a organização de processos internos. Nós chamamos de processos de governação interna, processos de gestão financeira internos. Então, primeiro, o reforço das capacidades, para que depois esses atores possam ter um lugar de destaque na sociedade moçambicana. Então, alguns deles já começam a trazer resultados. E quais são os requisitos que têm exigido para as pessoas acederem a este fundo? E estamos a falar de que valores? Sim, bom, os valores são variáveis, né? Os valores são variáveis porque também tem a ver com a robustez dessas organizações. Nós temos, por exemplo, um programa que nos é financiado pela Embaixada da Suécia, da Holanda e da Dinamarca, com cerca de 20 milhões de dólares, por exemplo. Então, os fundos que cada organização acede depende muito da robustez dessa organização, da estrutura interna, sem excluir as mais pequenas, né? As mais pequenas também têm acesso a um fundo limitado e têm acesso a um sistema de monitoria e acompanhamento mais intensivo, no sentido de trazer resultados a breve trecho. Então, há todo um trabalho de reforço. O foco principal é reforçar as organizações nacionais moçambicanas para que elas tomem a dianteira e participam de forma efetiva no processo de desenvolvimento. São apenas organizações e não pessoas individuais? Não, é mais via organizações, agora também instituições do ensino, como eu dizia, algumas instituições do governo, mas a colaboração com o governo é mais fazer juntos, não é tanto financiar o governo, mas é fazer juntos e dar algum apoio no reforço da capacidade técnica. Yeah. Nos últimos 3 anos, está-se a falar de quanto é que vocês já financiaram para este tipo de iniciativas e qual é que tem sido a resposta para tal? Sim, bom... Os resultados, neste caso. Não, os resultados, como eu dizia, são bastante animadores. Hein? É por isso que nós sentamos agora e fizemos a revisão da nossa estratégia para os próximos 4 anos, porque o país também tem dinâmicas. Okay. O contexto moçambicano mudou muito nos últimos 3 anos. Para além de termos um novo governo, vários fatores, a indústria extrativa, esta questão de imigração e outros fatores que mudaram completamente a dinâmica do país. Então, o que nós procuramos fazer é nos adaptarmos à realidade, mas não mudamos muito as nossas linhas de intervenção. Como resultados, nós conseguimos ver, por exemplo, uma sociedade civil hoje muito mais ativa, que participa, não só no processo de governação. Temos, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, aprovada no ano passado. A sociedade civil teve um papel preponderante. Tivemos algumas marchas, questionando algumas medidas que foram tomadas pelo governo. Temos, por exemplo, alguns parceiros que fazem monitoria do orçamento e dos recursos, de distribuição dos recursos públicos. Então, já se sente o pulsar da participação dos cidadãos moçambicanos neste processo que precisa de melhorar. Em termos orçamentais, é difícil fazer estimativas, mas eu acho que o orçamento, em termos de gastos só para programas, sem contar com o resto, nós podemos, dos últimos 3 anos, falar à vontade de 30 ou 40 milhões de dólares. Ok. E como é que como é que vocês olham para o papel das autoridades governamentais naquilo que é o combate à pobreza e a redução das desigualdades existentes no país? Será que este trabalho está a ser feito? Como é que vocês olham para isso? Sim, há passos que foram dados, mas ainda há muito trabalho para fazer. Nós vemos, por exemplo, esforços de participação dos cidadãos no processo de planificação. É de louvar o processo de descentralização, planificação desde o nível da localidade, distritos, etc., através dos fóruns consultivos, por exemplo. Mas, se não vejamos qual é o desafio, é a capacidade das pessoas que participam nos fóruns consultivos de facto, primeiro, analisar as dinâmicas do contexto e depois elaborarem planos que, de facto, reflitam aquelas que são as necessidades locais. Então, a descentralização foi um primeiro passo bastante positivo. O segundo passo tem que ser criar capacidades dessas pessoas que participam nos fóruns de decisão a diferentes níveis para que essa participação seja efetiva. Há esforços, por exemplo, através do projeto das presidências abertas, associado ao Fundo de Desenvolvimento Distrital,
acredito que o nome ainda é esse, os fundos, o FDD. É um esforço de louvar, mas outro desafio. Como é que, quem constitui, por exemplo, a seleção, quem constitui o painel para selecionar os projetos de facto viáveis para implementar os 5 milhões, os 5 milhões, a iniciativa 7 milhões, quem é que faz parte? É um desafio. O sistema de prestação de contas, como é que é feito? Então, há passos que foram dados, mas é preciso tornar esses passos. Temos, por exemplo, um parlamento que hoje em dia se abre, de facto, mas os nossos deputados continuam a ter que prestar contas ao seu partido e não ao povo como tal. Então, até que ponto as necessidades do povo são tidas em conta? Então, o que eu quero dizer é que, de facto, há esforços, mas que precisam de ser consolidados. A participação dos jovens. Nós temos muito poucas organizações de jovens e boa parte delas são congregações partidárias. Qual é o espaço, de facto, que nós temos para a participação desta camada jovem que vai ditar o futuro do país? Os desafios com a educação. O fato de, por exemplo, um dos pontos que tocou aqui, dos deputados não estarem a cumprir devidamente com alguns daqueles que são os seus papéis, isso não tem a ver também com a sociedade civil que não pressiona e todo o resto da sociedade para que este trabalho seja feito como deve ser? Sim, bom, antes deixe-me corrigir, eu não disse que os deputados não estão a cumprir o seu papel, eu disse que enquanto o sistema de prestação de contas for ligado ao partido e não aos cidadãos como tal, como acontece em alguns países, fica difícil de facto garantir que os interesses desses cidadãos sejam respeitados. Esse é um ponto, não é? Então, é muito difícil, acho que ainda temos que evoluir. É claro que há esforços por parte do Parlamento de abrir a porta. A sociedade civil faz... Olha, tivemos, por exemplo, a questão da lei das regalias no ano passado. Eu acho que a sociedade civil fez o seu papel. Pela primeira vez, a sociedade moçambicana, civil moçambicana saiu às ruas, apresentou o seu ponto de vista, contestou. Mas no fim do dia, o que é que aconteceu com este regulamento? Quer dizer, não foi aprovado naquele momento, mas depois acabou por ser aprovado. Então, eu acho que é uma responsabilidade de todos os atores da sociedade, não de uma camada só, mas de todos os atores da sociedade, no sentido de nos esforçarmos para tornar o nosso país melhor, e não só uma camada, né? É uma responsabilidade de todos. E já que o sistema de prestação de contas é partidário, então que os partidos, de facto, mudem de postura e também se preocupem com as questões de desenvolvimento, se preocupem, de facto, em combater a pobreza. Nós vemos em muitos documentos que o combate à pobreza é a área central da governação, mas depois, quando procuramos, de facto, evidências deste combate, encontramos muito poucas, ou acho que encontramos, de facto, não tem um sustento, não tem evidências de que, de facto, isso está sendo feito. Então, como é que se olha para isso? Isso faz uma reflexão um pouco mais profunda. Aproveitando esse ponto, como é que avalia sabemos que no governo passado, os últimos 10 anos, a bandeira era o combate à pobreza. Como é que avalia este processo? Será que este governo conseguiu reduzir esta pobreza? Muitos setores dizem que esta pobreza não reduziu nos últimos anos, manteve-se estática. Como é que olha para esta questão? Bom, acho que as estatísticas falam por si, né? As estatísticas falam por si. Continuamos, depois dos 10 anos, continuamos no top 10 dos países mais pobres. Significa que os esforços foram feitos ainda não são suficientes, né? Há muito trabalho ainda por se fazer. Os passos que foram dados precisam de ser consolidados. Esta questão da integração tem que ser tratada de uma forma mais séria. A participação tem que ser efetiva e o contributo dos cidadãos deve-se ter em conta. O que é que eu quero dizer com isso? Os poucos espaços que se criam para a participação, muitas vezes as pessoas participam e fazem parte destes fóruns, mas as suas recomendações não são tidas em conta. Então, como é que começamos, de facto, a fazer análises críticas quando necessário e como é que começamos a aproveitar aquele que é o contributo dos cidadãos para as diferentes intervenções? Acho que é momento, acho que 40 anos de independência é momento, de facto, de aproveitarmos este clima de mudança. Durante muitos anos, é claro que as estatísticas falam de uma taxa de analfabetismo ainda muito alta no nosso país, 48%, mas é com bastante alegria que podemos olhar e ver cidadãos moçambicanos formados, alguns até darem o seu contributo fora do país.
Então, acho que temos na sociedade moçambicana cidadãos de diferentes setores que podem dar o seu contributo. O que falta, se calhar, é espaço para essas pessoas fazerem parte dos fóruns de decisão. São, mas ainda são de uma forma bastante reduzida. Na minha opinião, acho que ainda não são suficientemente inclusos para permitir que, de facto, estes cérebros que nós temos no país, já começamos a assistir a alguma fuga de cérebros, esses cérebros têm que estar no país e têm que se criar condições para que eles, de facto, deem o seu contributo para o processo de desenvolvimento. Muito bem. E outra questão que também tocou aqui tem a ver com o Fundo de Desenvolvimento Distrital. Criou-se esse programa durante os 10 anos, mas o que se nota atualmente é que os níveis de reembolso são muito baixos. Será que este fundo devia continuar desta forma que foi desenhado, foi criado? Será que deveria continuar? Ou, por exemplo, há dias um dos empresários dizia que tinha que se criar um outro fundo, tinha que se eliminar aquele e criar um outro fundo para, por exemplo, construir estradas e outros aspectos. Como é que olha para esta questão? Sim, para mim, acho que dizer foi bom, foi mau. Acredito que neste universo de moçambicanos, alguns de facto se beneficiaram e mudaram de vida, mesmo que seja uma percentagem bastante ínfima, teve um impacto na vida de algumas pessoas. Eu não diria eliminar ou criar um outro, eu diria revisitar. Espero bem, nunca ouvi falar, espero que exista uma estratégia de implementação, porque qualquer iniciativa tem que ter uma estratégia de implementação, onde se desenham de facto as ações a serem tomadas, os prós e contras e as medidas paliativas. Então, eu diria revisitar, fazer uma avaliação, por que não, 10 anos depois, não é? Acho que o governo pode promover uma avaliação do FDD com a participação dos diferentes atores da sociedade e, de facto, ver como é que esses fundos foram aplicados e onde é que estão os desafios. E, ao mesmo tempo, se for um processo participativo, estou em crer que vão surgir ideias e as pessoas vão dar contributos de como melhorar o processo de aproveitamento. O fundo existe, o fundo está lá, beneficiou alguns moçambicanos, sim, mas, na minha opinião, pode beneficiar muito mais, pode-se melhorar o sistema de reembolso, que é para esse reembolso beneficiar outros moçambicanos. A questão da transparência, que muitas vezes tem sido levantada pelos cidadãos, dizem que não é muito transparente a forma como são alocados aqueles fundos. Isto pode estar a contribuir também para, se for verdade, pode estar a contribuir para esta questão de não haver reembolsos nos níveis desejados? Bom, uma vez mais voltamos, né? Voltamos ao ponto anterior. Qual é a estratégia de implementação deste fundo? Como é que são constituídos os painéis de seleção? São inclusivos? Quem é que recebe os fundos? Quais são as garantias? Não estou a falar de garantias, por exemplo, como aquelas que a gente assiste a nível bancário ou outras instituições, mas que garantias são providenciadas? Porque está-se a falar de dinheiro. Já houve várias discussões sobre isso, que o governo estava a tentar substituir o papel de instituições de financiamento e tudo mais. Bom, eu volto à minha intervenção anterior, quando eu dizia preciso revisitar. Vamos voltar a ver a estratégia do fundo, vamos ver onde é que estão os principais desafios e vamos ver como é que se pode melhorar. E por que não? As agências, por exemplo, de financiamento e os bancos têm tanta experiência nesta coisa de empréstimos. Por que não criar um debate inclusivo onde também são chamados à mesa junto com o governo e até a experiência de outros países? Colhe-se ideias e, de facto, aquelas ideias são colocadas no papel e todas as pessoas que vão aceder ao fundo já conhecem os requisitos, não é? Para aceder ao fundo e, a partir daí, dar o seu contributo. Que riscos é que um país tem de viver com muita gente abaixo da linha da pobreza e com tantas desigualdades sociais? Quais são os principais riscos existentes? Muitos, né? Alguns a gente já se assiste. Anos atrás nós não tínhamos, por exemplo, o nível de criminalidade e insatisfação que nós hoje temos, né? Eu lembro-me, ouvi alguns países falarem de raptos. Nunca pensei que um dia no nosso país pudéssemos ter raptos e temos. Então, estas convulsões sociais, esta questão da criminalidade são alguns sinais resultantes desta desigualdade crescente, onde as pessoas se veem num desespero e sem alternativas. Sem alternativas nenhumas e precisam de sobreviver. Então, claro que tem as consequências, para além de outras questões de marginalização, enfim. Estamos a ver agora questões de tensão política no país. Até que ponto isto contribui para
o aumento da pobreza que temos assistido no nosso país? Bom, acho que estamos a assistir a olhos vistos, não é? Desde que eclodiu mais ou menos há 1 ano e meio esta questão da instabilidade política. Estamos a assistir às consequências para o país. Morreu muita gente inocente, especialmente uma vez mais jovens e mulheres que são os mais desprotegidos, não é? Estamos a assistir o problema da inflação, estamos a assistir uma desconfiança por parte dos investidores e o próprio conforto dos cidadãos. Não? Quando se fala de paz, não é só dizer que o país está em paz, mas como é que as pessoas se sentem em paz para dar seu contributo. Muitos moçambicanos, por exemplo, perderam os seus bens, especialmente transportadores semicoletivos, que vivem daquela renda. É só imaginar o impacto, por exemplo, de um transportador que perdeu o seu transporte. Qual é o impacto disso na família daquele transportador? Então, tem um impacto, sem dúvidas nenhumas, tem um impacto significativo para o nosso país e acho que não traz conforto para ninguém. Muito bem, eu penso que vamos observar agora um intervalo para podermos voltar na segunda parte, para darmos a oportunidade aos nossos caros telespectadores para poderem interagir aqui conosco, para deixarem ficar as suas contribuições com relação ao tema que elegemos hoje para o debate. Nós hoje estamos a falar da pobreza, da desigualdade social, econômica e política, e aproveitamos aqui para falar de muitos assuntos que preocupam o povo moçambicano, como é a questão do desemprego, e o caro telespectador poderá continuar aí desse lado e poder fazer as suas ligações e deixar ficar aqui opiniões com relação a este tema de hoje. E não saia daí, voltamos já. Muito bem, estamos de volta, caro telespectador, para a segunda parte do programa Opinião Pública. Esta aqui é a segunda edição. Mais uma vez trazemos um tema da atualidade, que é a pobreza em Moçambique. E estamos a falar aqui também da questão das desigualdades existentes no país. A partir deste momento, os nossos números já estão a passar aí no rodapé. O caro telespectador poderá ligar e deixar ficar aqui a sua contribuição com relação a este tema que escolhemos hoje, que é um tema bastante pertinente. Nós queremos ouvir o caro telespectador a falar deste tipo de problemas que afetam o nosso país já há bastante tempo, que são problemas já que mexem praticamente com quase todo o país. Estou a falar desde a capital até o resto das províncias, todas as províncias do nosso país. Então, caro telespectador, de certeza que tem alguma coisa a dizer com relação a esta questão. Para falar também das questões de acesso a oportunidades no nosso país, que são situações que todos os dias em conversas ouvimos dos caros telespectadores, ouvimos de cada um dos moçambicanos. Então este é um tema importante que a partir deste momento aguardamos pelas ligações. Poderá deixar também ficar questões. Temos aqui a doutora Carmen, que vai nos ajudar a responder algumas dessas questões, que tem trabalhado através da Oxfam diretamente com a sociedade, tem conseguido interagir com estas pessoas e tem algumas destas respostas que o caro telespectador talvez pode querer ouvir desse lado. E volto aqui ao estúdio. Doutora, temos quando falamos da pobreza e desigualdades sociais, quais são as camadas mais vulneráveis, aquelas que têm sentido mais esta questão? Primeiro, sem dúvida nenhuma, a população no meio rural sofre mais, não é? Tem menos acesso às infraestruturas, tem menos acesso aos poucos benefícios que nós já nas cidades conseguimos assistir. Então, sem dúvidas nenhumas, as zonas rurais e, claro, a mulher e os jovens são os que mais sofrem. Primeiro a mulher, e em seguida o jovem. E, claro, vários fatores contribuem para isso, não é? Questões culturais, a nossa conjuntura cultural, não podemos ignorar. Questões do analfabetismo, a taxa de analfabetismo sem dúvidas nenhumas impacta mais sobre a mulher. Questões do próprio acesso, é diferente separar, né? Quando eu digo questões culturais versus acesso a todos os benefícios, desde informação, escolaridade e tudo o resto. E depois
olhando também para as questões de género, a divisão de tarefas, tudo isso, com um maior enfoque nas zonas rurais, contribui para que ela, de facto, sofra mais com os efeitos da pobreza e esteja, sem dúvidas nenhumas, mais excluída de todo o processo de desenvolvimento. E uma das lutas que já vem há muito tempo é pelo género. Como é que será que esta luta está a trazer algum efeito? Já está a trazer algum resultado? Olhando para aquilo que são as posições, por exemplo, no aparelho de Estado, as posições de direção que as mulheres têm ocupado nos últimos tempos, tem havido aqui alguma resposta, alguma mudança nesse aspecto? Bom, não foge muito das minhas intervenções anteriores, não? Esforços de inclusão existem, mas essa inclusão deve ser efetiva. O que é que eu quero dizer? Não basta pegar a Carmen porque é mulher e colocar como ministra. Qual é a preparação que a Carmen tem para exercer aquele cargo? Fala-se de questões de competências. Exatamente, não só competências. Há todo um trabalho que tem que ser feito, no sentido de... E esse trabalho não tem que ser feito só com as mulheres, tem que ser feito com ambos, os homens e mulheres, que vai implicar não só a preparação desta mulher para as posições nas quais ela será colocada, mas também trabalhar sobre as crenças e valores que essa mulher... Porque esta mulher é dirigente hoje, mas foi educada numa família moçambicana, onde existem valores culturais que impactam sobre essa mulher. Não é a formação acadêmica, a exposição ao poder, que vão mudar muitas crenças e valores desta mulher. Então, não basta, acho que em termos de acesso, há esse esforço, mas esta é uma primeira etapa. Depois do acesso, há todo o trabalho que tem que ser feito para preparar esta mulher para exercer esses cargos, especialmente de tomada de decisão. Qual deve ser o papel dela como mulher naquele cargo, que é para contribuir para questões de equilíbrio de género. Então, há todo um trabalho. Nós, por exemplo, desenvolvemos algumas ferramentas que nós temos, adaptadas muito ao local. Essas ferramentas não ditam nem dizem o que as pessoas têm que fazer, mas são ferramentas que provocam a reflexão, uma reflexão individual. Quer dizer, como é que eu reflito sobre as minhas crenças e valores e como é que eu transporto isso para as funções ou cargos que eu ocupo hoje. Então, Moçambique é elogiado, especialmente a nível da região, por números de mulheres nessas posições. Para mim, esta é uma primeira etapa. Há todo um trabalho que tem que ser feito em seguida para preparar essas mulheres para estarem nessas posições. Então, ainda há um caminho para percorrer. Como é que deve ser este trabalho, atendendo que o homem e a mulher em Moçambique começaram praticamente em pontos de partida diferentes. As mulheres são aquelas que sempre foram vistas como as pessoas que ficam em casa a cuidar dos filhos, enquanto os homens vão à escola, trabalham. Como é que pode-se fazer este jogo para que haja esta igualdade de género? Sim, eu acho que alguns esforços já estão a ser feitos, né? Esforço de inclusão, por exemplo, aquela discriminação positiva no acesso à educação, não é? O governo tinha programas muito específicos de apoio a esta mulher, através do antigo Ministério e Direções Provinciais de Ação Social, havia programas específicos de reforço da capacidade desta mulher. Mas olhando para o universo feminino moçambicano, que é mais de metade da população, estas questões devem constituir prioridade. Não é possível falar sem desenvolvimento num país como Moçambique, continuando a excluir a mulher, que ainda por cima é a que sofre maiores impactos da pobreza. Então, há todo um trabalho que tem que ser feito para preparar esta mulher. Esta discriminação positiva, acesso à educação, é uma área que tem que ser atacada. Como eu dizia, os valores culturais, os hábitos e costumes, nós temos as matronas de ritos de iniciação, só para dar um exemplo. Temos aqueles que são considerados influentes nas comunidades e na sociedade. Estas pessoas têm que ser respeitadas e têm que ser chamadas. É preciso trabalhar com esses grupos, explicar quais são os impactos dessas mensagens que são passadas para as pessoas, no sentido do tipo de mensagem que são traduzidas nesses fóruns, também começar a mudar gradualmente. Então, é um processo que leva tempo, que deve ser muito bem estruturado para trazer resultados. Será que vai chegar esse dia em que as mulheres vão falar que sim, vencemos esta luta? Eu acho que sim, eu estou em crer que sim. Nós estamos no mau caminho. É preciso, se calhar, sentar, refletir como estamos a fazer, ir buscar. Muitas vezes esses programas de inclusão da mulher excluem os homens,
que são parte integrante do processo. Logo aí não dão certo, porque esta mulher, para implementar, tem que ter o aval do homem, quer a gente queira, quer não, a realidade ainda é assim. 2, estas matronas, estes grupos influentes que existem nas comunidades... Para não perder o fio de pensamento, vamos atender o nosso primeiro telespectador, o senhor João, que nos liga da Matola. Muito boa noite. Boa noite. Sim, já está a participar? É assim, eu por acaso estou a escutar a senhora que está aí no painel a falar. Sim. E gostaria até de dar os meus parabéns. É daquelas mulheres, daquelas poucas mulheres que Moçambique tem. Ok. É assim, o que acontece agora é que as mulheres são usadas, as mulheres aqui são usadas. Ela foi muito didática no que ela falou há pouco tempo. Foi muito didática ela. Ok. As nossas mulheres são usadas, as mulheres aqui são usadas para enfraquecer alguma situação que tem que ser feita. Se você for a ver agora, quem é nomeado, neste caso, por exemplo, um procurador, quem é nomeado não sei o quê, são pessoas sem visão nenhuma. São pessoas sem educação nenhuma, muitas das vezes. São pessoas sem cultura, sem formação. Okay. Ou se tem formação, é uma formação cosmética. E ocupam os lugares. Simplesmente para como, não sei como dizer isso, mas é para manter aquele status quo que está instalado no país. Eu admiro a senhora que está aí a falar, tem muita integridade, e aprendi, em pouco tempo aprendi o que ela falou, aprendi muito, mas eu queria dizer que parabéns à senhora, e continue sempre ela como ela está, e continua a falar, é o que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigado pela contribuição que deixou ficar aqui, que é bastante importante. E volto para aqui para o estúdio. Sim, só para terminar. Sim, para terminar, estamos a falar desta questão de equilíbrio de género e como, de facto, contribuir para que tenhamos um equilíbrio. Perguntava se eu acredito. Sim, eu acredito, mas eu estou ciente que vai levar muito tempo. E não podemos ignorar a nossa cultura, não tem como. As matronas, eu tive a oportunidade, anos atrás, de trabalhar em localidades e distritos, e o poder de decisão que este grupo de influentes tem sobre a vida das pessoas, sobre a vida das meninas no futuro, é sério. Elas podem ir para a escola, elas podem ser submetidas a todo tipo de curso. Quando chega a altura de ir reunir e entrar nos ritos, a personalidade daquela menina muda completamente depois da formação dos ritos. Então, se estamos a falar de mudanças, não é possível, como dizia o senhor que acabou de intervir, continuarmos com mudanças paliativas. Temos que envolver todos os religiosos, temos também a educação religiosa, onde a mulher também é preparada dentro da região para ter um papel concreto na sociedade. Então, são tantos fatores que têm que ser em conta, que tem que se de facto preparar. Demos passos significativos, sim, esta mulher moçambicana já aparece, mas como é que ela é preparada para ocupar os lugares de decisão? Como é que ela é preparada para disputar em termos igualitários que o homem, quando digo disputar, não é, espero que não seja mal interpretada, não é disputa, não. É dar o seu contributo ao mesmo nível que o homem pode dar. Então, eu creio que sim. Na minha opinião, o que é preciso fazer é rever os programas que estamos a implementar e intensificar, porque as mulheres, quer queira, quer não, são cerca de 52% da população moçambicana, não podemos evitar. E esta utilização da mulher para desempenhar alguns papéis só para acomodar aquele setor ou não haver muitos questionamentos para aquilo, isto está a acontecer, qual é o impacto que pode ter esse tipo de situações, caso sejam verídicas? Sim, bom, esta coisa dela ser usada é relativo e temos que analisar com algum cuidado. O que eu vou dizer, se calhar, é que algumas mulheres atuam dessa forma porque foram preparadas para isso. A submissão faz parte do pacote, Okay. não é? O dizer sim,
e ter o papel sempre de estar ali para contribuir, faz parte ou seja, o país não desenvolve a assim. formação, quer dizer, a forma como ela foi arquitetada já contempla esta componente. Então, temos todos que mudar. É por isso que eu dizia que estes programas de desenvolvimento de género não podem de maneira nenhuma excluir os homens, porque sem os homens ela não vai ter espaço nem oportunidade de implementar. Ela não se vai sentir confiante para dar o seu contributo. Então, todos têm que fazer parte. O próprio homem tem que fazer parte. As matronas têm que fazer parte. Foi muito bom, por exemplo, agora assistir a questão da inclusão do desenvolvimento humano junto do Ministério da Educação. É uma coisa que a gente falava, fazia parte dos relatórios, mas não se sentia assim no nosso país. Eu espero que isso não pare só pelo nome do Ministério, mas que, de facto, começamos a olhar para os currícula. Okay. Quando se fala, por exemplo, do esforço que se fez já, não há inclusão de línguas locais e tudo isso nos currícula. Para mim é um passo inicial, mas há muito que tem que ser feito. Não é só a inclusão das línguas locais. Olhar para os hábitos e costumes, começar a passar mensagens. Uma coisa boa que eu tive a oportunidade de acompanhar também nos anos que trabalhei muito nos distritos era o papel dos conselhos de escola, que era a participação dos encarregados e nas famílias no sistema escolar, na educação. Então, eu acho que pode-se muito bem aproveitar os conselhos de escola e esses órgãos que existem, que é uma espécie de extensão, né, da comunidade, né, participação da comunidade e das famílias no processo de educação, para desenhar, assim, plataformas inclusivas e, gradualmente, guardar as coisas. Não estou a dizer que tudo que se discute, por exemplo, nos ritos, não sei o que é mau, não. Guardar as coisas boas e ajustar as coisas que não são tão boas. Ok. E outra questão tem a ver com a percepção da pobreza. Muitas vezes fala-se da pobreza, mas há pobreza em África, pobreza em Moçambique, pobreza na Europa. Como é que se diferencia esses tipos de pobreza? O pobre que está em Moçambique pode ser pobre, por exemplo, na Europa. O pobre da Europa pode vir a ser pobre em Moçambique? Sim, bom, talvez dizer o seguinte, esta questão da pobreza é uma questão multidimensional, como eu dizia no início, né? Então, normalmente o que se usa hoje em dia, esta medida que foi criada pelas Nações Unidas como forma de comparar os países desenvolvidos dos países em desenvolvimento. Já não se diz países menos desenvolvidos, mas países em desenvolvimento, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, para o cálculo deste índice, são considerados fatores como a longevidade, né, que é a esperança de vida de cada país. É considerada a questão do conhecimento, né, capital humano de cada país. E também olha-se para aquilo que é a qualidade de vida, que tem muitas vezes a ver com rendimento. Então, é através do Índice de Desenvolvimento Humano que se define se os países são desenvolvidos ou se são países em desenvolvimento. Olhando para essas estatísticas de cada país, faz-se o cálculo e define-se. E como eu dizia na minha intervenção anterior, tendo em conta este índice, Moçambique é o 178 no universo de 187 países. É muito difícil dizer é pobre na Europa, é pobre. Provavelmente um pobre na Europa não seja um pobre em Moçambique, mas isso tem a ver com toda a conjuntura deste país, não é? Eu hoje assistia com algum agrado, espero que se materialize, a promessa do governo, onde falavam, acho que se não estou errada, foi através do presidente do município, onde falava, por exemplo, da eliminação do My Love. Okay. Olha, como moçambicano, é uma tristeza muito grande que eu tenho de olhar e ver as pessoas empoleiradas em caminhonetes. Sabendo e lembrando que anos atrás nós tínhamos o vulgo transporte semicoletivo e as carrinhas abertas eram obrigadas a providenciar uma cobertura de lona, de ferro, seja o que for, para transportar as pessoas. Então, nós regredimos. Quer dizer, das carrinhas com lona, hoje em dia nós temos carrinhas completamente abertas. Passa-se pela paragem, a hora de ponta, cheias. Crianças, mulheres grávidas a tentarem subir o My Love. É um risco, quer dizer, fica claro que naquela situação, uma situação de acidente, está claro que vamos perder ali vidas humanas. Então, quando faz mau tempo e chove, é um desastre. Então, como moçambicano, olho para aquilo e me pergunto, bom, estamos a evoluir, estamos a regredir. Os números dizem-me a mim que o nosso PIB, por exemplo, o crescimento econômico aumentou. Mas, depois eu saio para a rua e estou a ver isto. Quer dizer... Como fazer com que este muita crescimento confusão. se traduza ao desenvolvimento?
que é o que muitas vezes os governantes têm dito, queremos criar desenvolvimento. Como criar como fazer este jogo, traduzir este crescimento em desenvolvimento? Sim, como eu dizia na minha intervenção, inclusão é chave. O processo de inclusão é chave. Mas claro como que isso é feito? O país é grande, as prioridades são muitas. Agora temos que definir as prioridades das prioridades. Para que isso seja feito, é preciso ouvir os diferentes setores da sociedade e respeitar aquilo que vão dizer, porque não podemos só chamar, envolver para tique de boxe, né? Quer dizer, envolvemos, não, fizemos uma reunião, estiveram todos aqui. Mas depois aquelas contribuições não são tidas em conta. O que é que eu quero dizer? Quero falar da priorização. Okay. Priorização. De facto, o país tem muitos problemas, mas como priorizar? É difícil, os recursos não chegam. Ainda por cima, ainda continuamos a depender da ajuda externa e tudo isso. Então, se calhar, a definição de prioridades tem que ser feita ouvindo os diferentes setores e respeitando a opinião dessas pessoas. Eu acredito que aos poucos, se começarmos a fazer isso, aos poucos vamos conseguir, porque num ano vamos resolver um problema, no ano seguinte vamos resolver e assim por diante. Mas já chegou a hora, 40 anos acho que a campainha tocou e de facto chegou a hora de olharmos para o nosso país de forma diferente. Eu vou convidar mais uma vez o caro telespectador para poder entrar em ligação e deixar ficar aqui a sua opinião com relação ao tema que elegemos hoje. Este que é um tema bastante que toca praticamente muitos moçambicanos. O caro telespectador tem os nossos contactos, já estão a passar aí no rodapé. Poderá ligar e deixar ficar aqui a sua opinião com relação a este tema. Poderá falar de todos aqueles temas que acha que tinha que fazer parte do debate atual acerca da pobreza, do desemprego, das desigualdades existentes no nosso país. E estas são as nossas linhas que estão abertas. Temos aqui a doutora que pode nos ajudar também a perceber algumas questões. Ela que tem larga experiência neste assunto da pobreza e está aqui a explicar muitos aspectos que tocam com a população e muitos aspectos que também as autoridades governamentais também podiam tomar em consideração. E eu volto para aqui para o estudo, mas a qualquer momento pode entrar em ligação e deixar ficar aqui o seu contributo. Temos esta questão, quase sempre que se fala da pobreza, fala-se de uma classe média. Em Moçambique temos esta classe média, como é que podemos caracterizá-la? E qual é que deveria ser o papel desta classe média? Sim, bom, fala-se e quando a gente fala sem evidências, às vezes é um pouco perigoso tirar conclusões. Eu vou colocar a questão de outra forma. Eu vou dizer que existem muitos moçambicanos que conseguem, hoje em dia, ter uma vida aceitável, não é? Um nível de vida aceitável. Quando falo do nível aceitável, falo de condições mínimas, né? Como, por exemplo, a habitação própria, uma habitação condigna, um transporte próprio, a questão da alimentação, vestuário, quer dizer, consegue providenciar condições de sobrevivência para a sua família. E as formas são várias. Hoje em dia, as pessoas trabalham mais. Esta questão do desenvolvimento, esta questão da disponibilidade de recursos, esta questão da desigualdade também, faz com que as pessoas procurem diferentes formas para a sobrevivência. Então, já não perder o fio de pensamento, vamos atender a mais um telespectador que nos liga de Nampula. Muito boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Já está a participar? Sim, estou a falar de Nampula. Sim. Sim, boa noite. Estou a falar de Nampula em Moicade. Sim. Sim. Eu concordo com a doutora que está de lado. Ok. Sim. Concordo com a doutora. Sim. Sim. E é preciso respeitar a opinião pública. Sim. Quero deixar ficar alguma questão ou alguma sugestão com relação ao tema que apresentamos aqui? Sim, porque no momento que nós estávamos a sair do momento mais pobre... Sim. Sim. Pode continuar, estamos a ouvir perfeitamente. Os carros de caixa aberta era coberta. Por que hoje vamos nos transportar?
Parece que perdemos aqui o contacto do nosso caro telespectador, mas poderá voltar a ligar e deixar ficar aqui a outra parte da sua intervenção, que não chegou a terminar, e os outros telespectadores poderão seguir o mesmo exemplo e ligar e deixar ficar aqui a sua contribuição. Afinal, é esta contribuição que acredito que as autoridades também estejam a assistir neste momento à televisão, estão a ver estas intervenções que estão aqui a ser colocadas, as perguntas que os caros telespectadores deixam ficar, as preocupações também que os caros telespectadores deixam ficar. Então siga este exemplo e nós estamos aqui abertos para atender todas as chamadas e deixar ficar a opinião do caro telespectador. Volto para aqui. Doutora? Sim, bom, eu dizia, então, estas dinâmicas, esta questão da desigualdade faz com que as pessoas, de facto, mexam-se mais. Então, hoje em dia, podemos assistir a muitos moçambicanos que são empreendedores, empresas próprias, coisas que não se assistiam, né? Há anos atrás. A maior parte das pessoas dependiam apenas do emprego, que muitas vezes era providenciado pelo Estado. É de louvar, não é? As pessoas envolvidas em todo tipo de negócios, parcerias, inclusive até a nível internacional, fórum de empresários, uma associação empresarial cada vez mais forte, uma união, enfim. Eu acho que todos esses fatores, também oportunidades, né? Não podemos só dizer... Mesmo antes de terminar, vou pedir mais um minutinho, só para atender o caro telespectador. Senhor João, muito boa noite. Muito boa noite, Sr. João. Olha, eu queria contribuir com a parte que eu também posso fazer, alguma coisa para que posso fazer. Ok. Quando a gente fala da pobreza, um país como Moçambique, é muito complicado porque quando eu ando na cidade, no distrito, toda a gente só faz prestação de serviço. Ninguém produz. Okay. Então, quando a gente não produzir, nunca vamos combater a pobreza. Bancas não é produzir. Bancas não é produzir. Temos que ir na agricultura, temos que ir na piscicultura, temos que ir na própria agricultura, na produção de cabritos, patos, galinhas. Se esses 7 milhões que apareceu aí fossem dirigidos só para a produção, alguma coisa teria sido feita. Agora, vai num distrito, vai financiar uma banca para vender o quê? Se o próprio distrito não produz, para vir para a cidade para comprar açúcar, para ir para a África do Sul comprar batata. Para mim, eu aconselho que o governo tem que lutar para produzir, não para prestação de serviço. É a opinião que eu tenho, desculpa. Obrigado. Muito obrigado por esta opinião que é bastante importante para o nosso país, para o programa Opinião Pública também. Os outros telespectadores também poderão seguir este exemplo e deixar ficar aqui contribuições assim muito importantes para o desenvolvimento do nosso país. E volto para aqui, doutora, mesmo para terminar o fio. Sim, bom, eu dizia, bom, estas questões todas fazem com que as pessoas de facto procurem níveis de sobrevivência. Então, claro, é normal ver moçambicanos hoje muito bem posicionados na sociedade com um nível de vida invejável, não restam dúvidas. Se calhar o foco tem que ser, né? Já que esses são uma minoria, o que é que se pode fazer para termos cada vez mais moçambicanos nestas condições? Como deve imaginar, não é fácil iniciar um negócio. Os financiadores exigem sempre garantias bancárias, a pessoa própria tem que estar formada para iniciar, tem que ter contactos, tem que fazer parte de uma rede. Então não é assim tão fácil. Só para pegar na deixa do último telespectador, eu concordo, sim. Em Moçambique temos um potencial agrícola, mas não podemos esquecer que a nossa agricultura sempre foi itinerante e é feita por agricultores do setor familiar. E já está provado que não dá para sustentar um país apenas com a agricultura familiar. Então é preciso, por um lado, valorizar esses agricultores, aproveitar o conhecimento que eles têm, mas é a altura também de ajudá-los no sentido de aumentar o nível de produção. Ao mesmo tempo que também temos que intensificar e incentivar uma agricultura de grande escala. Temos que ter agricultores, não é possível continuar, quer dizer, a agricultura itinerante, dependente da chuva, sempre dependeu da chuva. Eu falei aqui do impacto das mudanças climáticas e falei, por exemplo, da exposição de Moçambique aos desastres. Então a situação mudou, não vamos continuar a olhar
para a agricultura como sempre olhamos. Qual é o Vamos contributo? voltar para esse ponto daqui a pouco. Vamos atender Sim. a mais um telespectador, o senhor Adelino, que nos liga de Maputo. Muito boa noite. Boa noite. Sim, sim, já está a participar. Já estou a participar. Para começar, congratular-vos por estarem a transmitir um programa educativo. E, em segundo lugar, dizer que nós, para podermos desenvolver este país, precisamos de gente formada. E quando digo precisamos de gente formada, precisamos de gente capaz. Não é somente a formação, mas também a honestidade. Ultimamente estamos a viver numa sociedade em que a honestidade é uma raridade. E, de facto, isso não é bom para uma sociedade saudável. Estamos a falar agora, estava a ouvir a vossa convidada a falar do setor agrícola. Para nós desenvolvermos a agricultura, é necessário que o Estado esteja presente. Digo presente no campo. Se qualquer um dos moçambicanos que está aqui a ouvir, se já viajou por este país fora, sente-se a ausência do Estado no campo. Não existe finanças, não existe NUIT, pessoas com NUIT, não existe o banco, quer dizer, não existe nada. Mas, entretanto, 80% da população vive à base da agricultura. São eles que nós dizemos que é o nosso setor mais, que mais contribui, ou que mais podia contribuir para o nosso PIB. E eu penso que é preciso repensar tudo isso. Esteve aí a vossa convidada também a falar na cidade, a questão dos transportes públicos. Não é só isso. Nós temos os meios de comunicação aqui em Moçambique que gastam 90% do seu tempo com programas fúteis que não formam a ninguém. Programas que só se calhar desorientam a juventude. Quando poderíamos falar de coisas mais úteis, por exemplo, como não urinar nas estradas. É tão normal nesta cidade ver gente a urinar em pleno dia numa cidade e ninguém faz nada. É tão normal vermos pessoas a tirarem os poucos bens que as pessoas têm nos seus carros e toda a gente olha e passa. Quer dizer, é uma sociedade doentia que precisa de uma terapia. E essa terapia é urgente. É urgente. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição. Eu volto aqui para o estudo. Sim. Bom, só continuando, né? Eu dizia que sim, ele tem razão quando diz que a agricultura é uma prioridade e vou pegar a deixa deste último telespectador. Quando eu falava de aproveitar, por um lado, aproveitar o conhecimento que esse pequeno agricultor tem, porque vem fazendo aquilo há muitos anos, e dar ali um input tecnológico para responder às mudanças climáticas, novas técnicas agrícolas de produção. E concordo, parcialmente o Estado tem que estar presente. Uma das grandes lacunas que nós temos no sistema são extensionistas. O número de extensionistas reduziu drasticamente. Então, qualquer mudança exige uma fase de acompanhamento, não é? Então, e nesta fase, normalmente, os agricultores têm dificuldades para ter, por exemplo, acesso ao financiamento. Exatamente. E alguma resistência, porque ele diz, bom, eu nasci, meu pai fazia machamba assim, eu faço assim. Quem és tu, né, técnico, foste à escola para vir me dizer para trocar. Então, há toda ali uma questão de sensibilização, educação e, uma vez mais, a introduzir técnicas de gerar evidências, né? Mostrar ao agricultor qual é a vantagem, por exemplo, de não capinar de uma forma e capinar de outra. Ele precisa de ver para crer. Então, essas dinâmicas têm que ser respeitadas. Então, impulsionar, sim, uma produção de grande escala para alimentar o país, mas não nos esquecermos deste pequeno agricultor que sempre garantiu a sobrevivência da sua família. Será que a criação de extensionistas que tem acontecido não é suficiente? Não, as estatísticas, eu não tenho aqui números comigo, mas o número de extensionistas é muito aquém das necessidades do país. Isso faz parte de todos os relatores, inclusive até planos estratégicos e documentos do Ministério da Agricultura. Isso está claro, não é? Isso está claro e que o número é bastante reduzido. Mas falo dos extensionistas, não é o único fator, né? Há toda uma série de fatores, o próprio apetrechamento, ele dizia, sente-se a ausência do Estado. Quanto mais descemos para a província, localidade, distrito, enfim, sente-se de facto esta quebra
de investimentos. Então, há que, de fato, se é prioridade, que seja prioridade em todos os aspectos. Que seja prioridade. Também pode se traduzir na falta de estradas e tudo é todo um conjunto. Exatamente, é o que eu dizia, o país é extenso, é vasto, é disperso. Hein? Os problemas são muitos. Há que, de facto, em algum momento sentar e priorizar. Ele falava de uma coisa muito importante que é a educação, cidadania. Temos que resgatar isso. Cidadania, que programas para a educação dos cidadãos para participarem neste processo. Porque, de facto, por exemplo, quando ele dizia cidades sujas, as pessoas, os roubos, eu já me tinha referido a isso, são formas de sobrevivência, não tem emprego, não tem coisa. A forma mais fácil é o primeiro espelho do carro estacionado de campanha, vai vender para ter pão na mesa. E então, num país como o nosso, onde as desigualdades são grandes, até o próprio Presidente da República disse recentemente que há muitas desigualdades, onde a pobreza também é tanta, faz sentido investir em grandes projetos como a Ematum, a Ponte Maputo-Catembe, a esta altura onde temos esta situação do país em termos de pobreza? Bom, para mim, eu acho que o país precisa dessas infraestruturas. Acho que em algum momento se disse que não é? O país precisa de controlar a costa, o país precisa de forma organizada, explorar esses recursos mais. Vamos atender a mais um telespectador que nos liga de Maputo. Muito boa noite. Muito boa noite, caro telespectador. Boa noite. Sim. Pode deixar ficar a sua contribuição. A minha contribuição é o seguinte, eu sou agricultor de uma OTA. Sim. E a Associação Liranzo. Ok. Então, o que eu queria dizer sobre seca quando muito... É porque, por exemplo, na minha Associação Liranzo, vieram fazer um furo para nos ajudar agora que há problema de seca. Mas o que está acontecendo? Meteram energia e a energia que entrou nem chega mesmo no próprio furo, onde tem furo. E nem até agora não coloca os tanques em cima daquela estrutura, fizeram estrutura, mas não coloca os tanques em cima da estrutura. Entretanto, agora mesmo, não temos problema de água, não há água, temos poços aí que fizeram, mas não tem água. Então, é fome. Mas esta zona nossa aqui, dessa Associação Liranzo, é que ajuda quase toda a cidade, na parte de couve, salada, etc. Mas até agora, acho que já passa 2 anos, se não me engano. Estrutura está aí, o furo está aí. Mas falta o quê? Tubagem, que é tubo, mais tanque em cima do coisa, daquela estrutura e energia. Que eles puseram o exposto até quase falta uns 200 metros para chegar onde tem coisa, tem estrutura de água. Mas até agora nada. Era só isso. Ficamos gratos pela participação do caro telespectador. Os outros podem seguir o mesmo exemplo, ainda temos tempo, podem deixar ficar aqui as vossas questões com relação a este tema que elegemos hoje. E eu volto aqui para o estúdio só para continuar com a resposta. Sim, bom, eu me referi a esta questão da educação, a cidadania, é muito importante. Nós, há anos atrás, já tivemos programas onde se passava mensagens sobre cidadania, organizavam-se sessões e eventos. Mas já tínhamos partido para o ponto que tem a ver com a questão dos projetos das empresas. Sim. Sim. Bom, eu dizia que estes projetos são necessários. De facto, o país precisa de infraestruturas. Mas, uma vez mais, voltamos à minha intervenção anterior. Priorização. Como é que priorizamos? Como é que se fazem análises críticas? Não é possível avançarmos para investimentos sem nos prepararmos para isso. Uma vez mais, temos cérebros no país, temos economistas de renome, temos experiências de outros países. Se não estou errado, este processo foi gerido de forma, pelo menos aqui no país, a primeira informação que nós tivemos foi através de jornais franceses e não sei quantos. Só depois, provavelmente tenha sido discutida num fórum restrito, ao qual a maior parte dos cidadãos não tiveram acesso. Mas uma vez que implicava investimentos públicos, acho que em algum momento era preciso criar alguma inclusão neste processo. Então, eu acho que o desconforto não está em relação à necessidade. Está claro que o país precisa, mas uma vez em relação às análises que foram feitas
Já vieram várias pessoas falar sobre isso, o governador do banco, o próprio ministro das Finanças. Quer dizer, primeiro avançamos para este investimento, agora é que estamos a analisar e a desenhar no papel medidas para contornar a situação. Na minha opinião, tinha que ser o contrário. Fazermos as análises necessárias aqui, a nível de Moçambique, pedir apoio, se fosse o caso, e só depois avançarmos para investimentos. Uma vez mais, voltamos para a questão da priorização. Como é que a priorização é feita no nosso país? Quais são os espaços, de facto, de discussão que são criados para que isso aconteça? Há um trabalho de casa que tem que ser feito aqui. Muito bem. Exatamente. Acho que das várias intervenções, vocês têm diferentes programas aqui, jornais, tudo o que eu vejo, a única coisa que as pessoas... A recomendação clara que vem dos cidadãos é como é que podemos analisar melhor os passos que o país dá rumo ao desenvolvimento. Não é que, não, a ponte de que eu agora não vou dizer Matu não era importante, ou ponte de Catembe, não. Vou dizer que o país precisa, porque nós não temos infraestruturas. Se calhar o problema é como essas decisões foram tomadas com muito pouca inclusão e, tratando-se de fundos públicos, a informação veio de fora do país. Para atender este problema da pobreza, tem um outro aspecto, também avançamos, mas agora já aparecem vozes a dizer que tínhamos que recuar em alguns aspectos. Estou a falar exatamente dos grandes projetos que têm incentivos, têm isenções fiscais e agora aparecem várias organizações da sociedade civil a pedirem que haja uma revisão, por exemplo, dos contratos que foram firmados, para que o país aproveite este valor, este dinheiro que está a ficar com estas empresas para resolver alguns problemas prioritários. Partilha dessa opinião, como é que este processo podia ser conduzido? Sim, para mim, uma vez mais, é outro exemplo, né? Nós descobrimos os recursos minerais e claro, corremos para explorar esses recursos. A análise que eu faço é que, uma vez mais, a preparação para explorar esses recursos a nível de casa, qual é o conhecimento técnico, quem são os técnicos moçambicanos que estiveram envolvidos na discussão desses contratos, qual é o conhecimento que nós tínhamos na altura sobre gestão de contratos com multinacionais, empresas grandes que vêm explorando recursos minerais há muitos e muitos anos. Okay. Então, quer dizer, como é que nos preparamos para fazer parte deste processo? Acompanho atentamente, inclusive, nós como Oxfam concordamos com algumas campanhas que estão a ser realizadas agora, com participação da autoridade tributária. Fizemos parte de várias discussões no país e acho oportuno termos, de facto, essa discussão. Não vou dizer se deveríamos aumentar ou não, mas melhorar a capacidade dos técnicos moçambicanos, prepará-los bem, para que, de facto, acompanhem o processo de desenvolvimento. Muito bem, ficamos com pouco tempo. Uma última questão tem a ver com aquele que é o nosso tema aqui central. Quais é que devem ser as saídas, as reais saídas a curto, médio e longo prazo para esta questão, para a redução da pobreza e a redução também das desigualdades sociais que existem no país? Sim, bom, eu vou falar só, como eu dizia, que esta questão da pobreza deve ser olhada de 3 dimensões diferentes. Eu começaria pela área social, né? Acho que é momento de refletirmos e encontrar saídas para os problemas sociais que o país vive, especialmente o acesso a serviços básicos. Estava este senhor agora a falar, por exemplo, do problema da água. Dias atrás nós acompanhamos a discussão e a crise de água que foi na cidade de Maputo e sabemos muito bem que impacto isso tem no processo de desenvolvimento. Então, serviços sociais básicos. Temos que olhar, refletir, ver o que é que nós de facto podemos fazer e olhando para a questão da inclusão. Na área econômica, temos um PIB bastante bom, mas temos que começar a refletir como é que esse PIB se traduz na melhoria de vida, na melhoria das condições de vida dos cidadãos moçambicanos, e é possível fazer isso de várias formas. Acho que temos recursos no país, quando falo de recursos humanos, capazes de sentar e estudar formas de fazer isso. Acabou, por exemplo, de dar exemplo de revisão dos contratos para, a partir daí, conseguir mais valias e rendimentos que podem aumentar os cofres do Estado, acho bem. E depois, num passo seguinte, traduzir isso na melhoria das condições de vida das pessoas. E depois, esta questão de preparação do próprio país em termos de conhecimento. E eu me referi a... Agora está cheio de doutores. Sim, o país temos que começar a trabalhar para evitar fuga de cérebros, por um lado, e por outro lado, temos que, de facto, olhar para a educação como uma das maiores prioridades.
uma educação inclusiva, esta questão de melhoria dos currícula, integração de questões pertinentes para o nosso país. E pronto, eu acho que a par e passo vamos chegar lá. E para as pessoas que ainda não se inscreveram para esta conferência que vai acontecer, ainda tem essa oportunidade para se inscrever? Sim, é um evento público, é um evento aberto. Acho que com o apoio do Grupo SOICO, do programa Moçambique em Ação, nós estamos a passar, através da televisão e vários órgãos de comunicação social, informação relativa ao simpósio. Gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar os cidadãos a participarem, darem a sua opinião. Da parte do Oxfam, há todo um compromisso para que, de facto, as evidências e os resultados desse exercício não fiquem nas gavetas, mas, pelo contrário, sejam usados no processo da advocacia, no processo de integração, no sentido de amanhã vermos refletidas essas medidas, essas evidências, essas recomendações naquilo que são as ações prioritárias para desenvolver o país. Foi muito bom estar aqui. Obrigado por ter aceito também o nosso convite. Obrigado também ao caro telespectador que ficou desse lado, deixou ficar aqui contribuições muito válidas para o desenvolvimento do nosso país, para a redução da pobreza e das desigualdades. Estes são problemas bastante pertinentes na nossa sociedade. E nós voltamos amanhã com mais temas da atualidade. Não saia daí, continue a assistir à restante programação da STV Notícias. Muito boa noite.